privilégio de avistar a Amazônia de cima. No topo das árvores mais altas da floresta, as arpias fazem morada. Os ninhos estão a 35 metros, 37 metros de altura a partir do chão, em média, a altura dos ninhos. Quando a arpia estende suas asas sobre a floresta, se agiganta. De uma ponta a outra, chega a medir mais de 2 metros de pura beleza. Se você for pensar que para proteger a arpia, você precisa proteger não só ela, mas as condições daquele habitat, né? A oferta alimentar daquele habitat. Então, se você está protegendo a arpia, você certamente está colaborando com a conservação ambiental. No Repórter Eco de hoje, conheça o projeto Arpia, que tenta salvar da extinção a maior ave de rapina do Brasil. E veja também. Plataforma do movimento Liberte o Futuro divulga vídeos com soluções para quem acredita em um mundo mais digno para todas as formas de vida na Terra. E a luz emitida pelo vagalume é fonte de pesquisa científica para criar novo teste rápido e não invasivo de diagnóstico da Covid-19. O movimento Liberte o Futuro reuniu em uma plataforma na internet vídeos enviados pelas pessoas com propostas para um mundo melhor pós-pandemia. As soluções podem servir de inspiração para políticas públicas e para alimentar a esperança de quem quer transformar o lugar onde vive. A real grandeza é de onde vim. A real grandeza. Um convite à imaginação, ao pensamento e à manifestação. O movimento Liberte o Futuro nasceu em julho de 2020, em meio à pandemia da Covid-19. A necessidade do isolamento social fez dele uma mobilização digital, que começou com um chamado nas redes sociais. Um convite para que as pessoas gravassem vídeos de até 1 minuto com propostas sobre alguns temas urgentes. A ativista e uma das fundadoras do Liberte o Futuro, Raquel Rosenberg, se diz surpresa com a participação. Muitos têm repetido. A gente recebeu várias propostas de várias partes do Brasil e até de fora do Brasil sobre como a gente quer enxergar esse futuro, o que é o futuro pós-pandemia para nós. E foi muito lindo, né? Porque botar as pessoas para pensarem, para imaginarem, para sonharem, já foi realmente um ato político. E foi assim que começou. A gente criou uma plataforma online, que é o libertefuturo.net, que está reunindo todas essas propostas. Então, só da gente ter isso disponível para qualquer pessoa poder ver, se inspirar e pensar nesse futuro, a gente já acredita que foi uma missão cumprida. Mas, a partir daí, a gente foi se juntando com mais gente, e quanto mais gente chegava, mais ideias novas, lindas vinham para a gente imaginar esse futuro pós-pandemia. Um dos nossos principais parceiros é o Manifão, que é um manifesto cidadão. Foi uma galera que criou uma plataforma online justamente para substituir as ruas no momento que a gente não podia sair por conta do isolamento. Então, a gente diz que a gente estava em isolamento físico, mas não em isolamento social, porque a gente podia se encontrar online, a gente podia pensar juntos essas manifestações, e a gente fez uma para cada tema. Liberte o Futuro. Foram mais de 200 vídeos gravados com a hashtag Liberte o Futuro. Propostas, por exemplo, para salvar o planeta da emergência climática. Tem muitas propostas legais, tem coisas bem radicais, mas todas estão muito relacionadas, né? Então, quando a gente fala de emergência climática, a gente está falando, sim, por exemplo, de plantar árvores. Então, teve gente que trouxe muita coisa assim, no sentido da solução, de como que a gente refloresta, quantos hectares e sonhando alto. A gente fez uma troca de sementes.
Ao invés de um amigo secreto de presentes, a gente fez um amigo secreto de presentes, que eram sementes para cada um plantar na sua própria casa. Então, soluções pequenas e gestos bonitos que a gente pode começar a fazer agora, pensando nesse sonho de plantar bilhões de árvores, que é o que a gente precisa se a gente quiser salvar o futuro do planeta. Não podemos nos render. O movimento também organizou encontros online, chamados de laboratórios sociais. Desses laboratórios surgiram várias iniciativas, principalmente online e offline. Por exemplo, a campanha anti-Black Friday, que rolou durante a semana do Black Friday, e foi super legal, com mensagens no Instagram, usando um monte de meme, um monte de linguagem jovem, para que a gente pudesse atrair esse público para o contrário do que a Black Friday consumista prega, né? Então, os laboratórios também foram outra forma e experiência de juntar gente do Brasil todo e até também de outras partes do mundo para conseguir pensar juntos e entender que essa possibilidade de estar no coletivo já é o suficiente para a gente juntos criar alguma coisa e começar a agir por esse futuro que a gente quer. De que forma essas propostas colocadas aí, expostas, essas reflexões expostas nesse movimento que é digital, pode parar na mesa de quem toma a decisão? Quer dizer, qual é a efetividade de um movimento como esse? Basicamente as duas coisas, né? Porque primeiro você inspira as pessoas a entenderem que se a gente muda a nossa atitude, se a gente se transforma, a gente já está transformando o nosso entorno. Mas essas propostas são inspirações que cada um pode levar sim para o seu poder público local. A gente entende que faz muito mais sentido hoje cada um trabalhar dentro da sua cidade, dentro do seu estado, nessa questão da pressão política, porque infelizmente esse governo que a gente tem hoje a nível nacional não vai escutar nenhum tipo de proposta que vem do tipo de movimento que a gente representa. Que tipo de futuro vocês imaginam pós-pandemia? Na verdade, o mais legal do Liberte o Futuro é que é um movimento construído em ondas. Então, quem entra pode trazer propostas do que vai acontecer. A gente não tem um enorme planejamento do que vai acontecer nos próximos meses. E a partir de agora, as novas pessoas que querem fazer parte, entender o Liberte o Futuro como a gente não sabe, né, o que é o pós-pandemia, quando vai chegar o pós-pandemia, se vai chegar o pós-pandemia. Então a gente tem que estar sempre pensando e imaginando como essa forma de ato político, porque é nesse encontro das pessoas, e isso foi o mais forte, principalmente nos laboratórios sociais, mas durante todo o processo do Liberte, é no encontro das pessoas que a gente faz a transformação. Liberte o futuro. Liberte o futuro. Liberte o futuro. Liberte o futuro. Junte-se ao movimento de libertação do futuro. Vamos agora às notícias socioambientais que tiveram destaque nesta semana. Uma equipe de pesquisadores acredita ter encontrado a chave genética que explica como certas plantas se adaptam e sobrevivem às condições extremas do Atacama, o deserto mais seco do mundo, no norte do Chile. Os cientistas descobriram mutações nos genes que tornam certos vegetais resistentes à forte luz solar, à alta radiação, ao sal e ao processo de desidratação. Algumas espécies também desenvolvem bactérias no solo, perto das raízes, que otimizam a absorção do nitrogênio, nutriente essencial para as plantas, que é escasso no deserto do Atacama. No último 29 de novembro, Dia Internacional da Onça Pintada, a cúpula do Museu da República em Brasília projetou imagens do artista Ciron Franco. No Brasil, o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo é ameaçado principalmente pela caça, perda de áreas de florestas e pelo avanço sem controle da agropecuária. Estudo da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, mostra que os indígenas da etnia Munduruku são vítimas de contaminação por mercúrio usado no garimpo ilegal. Levantamento do Greenpeace confirma o avanço do garimpo nas terras Munduruku e Sai Cinza, no sudoeste do Pará. Em sobrevoo feito pela ONG, foram registradas máquinas escavadeiras em ação
e o desmatamento da floresta nativa. Garimpeiros ameaçam voltar a agir no Rio Madeira depois da Operação Uiara. Com o apoio das Forças Armadas e do IBAMA, a Polícia Federal apreendeu e destruiu mais de 130 das cerca de 300 balsas com dragas instaladas no rio, perto do município de Altazes, no Amazonas. Agentes da polícia recolheram amostras da água e dos cabelos de moradores da região para verificar a presença de mercúrio. Os garimpeiros fugiram e se espalharam em direção às margens. Desde 2019, as cooperativas pediram mais áreas para exploração de ouro na Amazônia Legal do que nas últimas 3 décadas. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Enzimas produzidas pelo vagalume quando emite luz poderão ser replicadas em laboratório para a criação de novo teste de diagnóstico da Covid-19. A natureza ajuda a ciência a criar novo teste de diagnóstico para a Covid-19. Estudos iniciais feitos em laboratório revelaram que as enzimas produzidas pelo vagalume quando emite luz podem ser reproduzidas pela engenharia genética e ajudar na detecção do coronavírus em novo teste rápido e não invasivo. Seres encantadores, emissores de luz. Os vagalumes, insetos da família dos besouros, fascinam o pesquisador Vadim Viviani desde criança. Nascido na Itália, naturalizado brasileiro, ele foi presidente da Sociedade Internacional de Bioluminescência, palavra que define o fenômeno luminoso observado também em outros organismos. A bioluminescência ela pode ter várias funções, mas sempre de comunicação biológica. No caso dos vagalumes adultos, o pisca-pisca deles é utilizado como uma forma de paquera, para um sexo atrair outro. Então, o macho tem um sinal, a fêmea responde com outro sinal luminoso, e aí eles se reconhecem. Nas larvas, que não se reproduzem ainda, então, muitas vezes é utilizada para finalidade de defesa. Por exemplo, elas estão no escuro, as larvas, no meio da mata. Se um predador se aproxima, elas emitem um flash de luz que pode assustar o predador. E ainda tem um caso que larvas, por exemplo, que ocorrem em cupinzeiros, na região central do Brasil, no Cerrado e na floresta amazônica, as larvas utilizam a luz para atrair insetos voadores, dos quais vão se alimentar. A bioluminescência ocorre a partir de uma reação química. Uma molécula que se chama luciferina recebe oxigênio do ar e libera energia na forma de luz. Para isso, ela precisa de um empurrãozinho de enzimas chamadas luciferases. Essas substâncias biológicas, estudadas pelo professor da Universidade Federal de São Carlos, são usadas de várias formas. Para, por exemplo, quantificar a presença de contaminação microbiológica em alimentos, podem ser utilizadas nos últimos anos para detectar câncer, né, e achar novas terapias, novas drogas contra o câncer. E uma aplicação também, que já vem de alguns anos, é marcar micro-organismos como bactérias patogênicas, como vírus patogênicos, e marcar eles por engenharia genética com a informação do vagalume, de modo que essas células elas comecem a produzir luz. E aí você pode acompanhar um processo de infecção e ver se algumas drogas farmacêuticas, como antibióticos, por exemplo, elas são efetivas contra essas infecções. Elas são usadas em biosensores para detectar poluentes, por exemplo, em águas poluídas, ou metais pesados. Como é que essa bioluminescência dos vagalumes pode ser utilizada na produção de um teste para detectar a Covid-19?
No momento da infecção, a gente tem muitas partículas virais, né? Tem muito vírus, por exemplo, no suave nasal, né? E então é importante a gente marcar algumas dessas substâncias que estão presentes no vírus com algum marcador que seja facilmente detectável. Então, o que a gente fez? A gente usou a luciferase de um vagalume, né, para marcar justamente algumas dessas substâncias do vírus, de modo que, se tiver o vírus, que tem claramente essas substâncias, a luciferase vai marcar ele e vai produzir luz. E essa emissão de luz, ela pode ser detectada por equipamentos, fotograficamente, revelando então que a amostra está contaminada com o vírus. Os testes em laboratório revelaram que as enzimas produzidas pelos vagalumes, replicadas por meio da clonagem de DNA por engenharia genética, detectam a presença de coronavírus em amostras de secreção nasal ou da saliva. Isso possibilita a criação de testes rápidos e não invasivos. O estudo, patrocinado pela FAPESP, tem a colaboração de pesquisadores da USP de Pirassununga e do Instituto Butantan. Professor, o senhor faz muitas expedições a campo, né, para identificar os besouros, os vagalumes, e parece que uma espécie envolvida na pesquisa levou o seu nome, é isso? Quando o nosso campus aqui em Sorocaba foi inaugurado há mais de 15 anos atrás, a gente descobriu uma espécie de vagalume aqui no campus, que é essa espécie que recebeu meu nome, né? Por sinal, essa espécie de vagalume se tornou extremamente importante, porque ela tem uma luciferase que é muito brilhante, é uma das que a gente mais utiliza para aplicações biotecnológicas. Mas não é a única. Ao longo de vários anos, a gente coletou espécies do Cerrado, Mata Atlântica principalmente, e mais recentemente da Amazônia. Esse tipo de pesquisa é um indicativo de que a nossa biodiversidade pode vir a nos oferecer soluções para vários problemas que nós, como humanidade, enfrentamos? A natureza sempre tem muita coisa para ensinar para a gente, muita coisa, né? E grande parte dos desenvolvimentos tecnológicos, né, na área de biotecnologia, são devidos principalmente às soluções que aparecem estudando a natureza, estudando a biodiversidade, né? E o Brasil, nesse sentido, ele tem um diferencial enorme, porque ele tem essa biodiversidade tão grande, infelizmente tão ameaçada, né? Mas que pode trazer muitas soluções para a indústria farmacêutica, para diagnósticos, para o meio ambiente, para fins industriais. E só que a gente precisaria realmente ter mais investimento e mais atenção a essa questão, tanto de preservação de nossas florestas, quanto de realização de estudos. E aguarde, porque você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. Na floresta amazônica, o fotógrafo Carlos Tuiama se tornou um aliado do projeto Arpia para evitar a extinção da maior ave de rapina do Brasil. A arpia ou gavião real é a maior ave de rapina do Brasil. Um projeto de conservação estuda e protege a espécie há mais de 2 décadas. Além dos cientistas, voluntários como o fotógrafo Carlos Tuiama contribuem para monitorar e registrar os filhotes da ave majestosa em ninhos nas árvores da Amazônia. O privilégio de avistar a Amazônia de cima. No
No topo das árvores mais altas da floresta, as arpias fazem morada. Os ninhos estão tipo a 35 metros, 37 metros de altura a partir do chão, em média, a altura dos ninhos. Quando a arpia estende suas asas sobre a floresta, se agiganta. De uma ponta a outra, chega a medir mais de 2 metros de pura beleza. Se você for pensar que para proteger a arpia, você precisa proteger não só ela, mas as condições daquele habitat, né? A oferta alimentar daquele habitat. Então, se você está protegendo a arpia, você certamente está colaborando com a conservação ambiental. A arpia é uma ave de rapina, uma caçadora, uma ave predadora de outros animais da floresta, no caso florestas tropicais da América Central, América do Sul, onde a arpia vive. E ela, como predadora, topo de cadeia alimentar, ela é responsável pela, digamos, pela regulação das populações dessas espécies de presas. Nos ninhos, nos galhos mais altos, nasce o tão aguardado filhote, branquinho no começo da vida. É lá que ele recebe comida e cuidado. Ela é uma das mais fortes do mundo, a arpia, pela essa capacidade de caça, né? A literatura fala que ela pode voar com presas até o seu próprio peso, né? Que digamos 7 quilos, mas o que a gente registra com esses estudos de dieta é que ela, no geral, ela caça mais indivíduos jovens, né? De macaco, de preguiça, que tem um peso menor. Para garantir que os filhotes continuem a nascer e a voar pela Amazônia, há mais de 20 anos foi criado o Projeto Arpia Brasil. O Projeto Arpia tem linhas de ação da pesquisa em campo, coletando dados, e a questão do cuidado com arpias quando elas são resgatadas machucadas, para um processo de reabilitação, contando com veterinários, toda uma equipe, né, especializada para essa questão da recuperação, da reabilitação física, a questão do voo, e depois elas são devolvidas à natureza. Entre os voluntários para monitorar os ninhos está Carlos Tuyama. Por causa da arpia, ele descobriu o prazer da fotografia. Existem fotos que, por exemplo, para que eu conseguisse fazer, né, eu tenho que durante 6 meses, muitas vezes, planejar essa fotografia. A foto de um filhote com 1 dia de vida, né? Eu tenho que saber quando é que eles começam o acasalamento. O período de acasalamento dura 3 meses, depois a fêmea vai chocar esse ovo por mais 2 meses, para eu saber que na 3ª semana de março, certo? Vai ser a data do nascimento. Respeitando a espécie, ele conseguiu flagrar o olhar curioso do filhote, o cuidado da mãe com a prole, tão rara. Durante esse período reprodutivo, tem uma fase que eles praticamente desaparecem, sabe? O ninho está lá, né? O filhote já está grande, já está frequentando pouco o ninho, e você fica até com aquela dúvida. Às vezes passa às vezes 1 ano sem você, né, visitando, às vezes a cada 15 dias, e você sem ver os bichos. E aí quando você vai e vê um lá, já é uma satisfação muito grande. O monitoramento das arpias é feito no Amazonas, Pará e em Rondônia. E os pesquisadores já perceberam que 50% dos ninhos estão em terras indígenas e unidades de conservação, por terem florestas mais preservadas. O desmatamento é uma das principais ameaças à espécie. Perder as grandes árvores da Amazônia é perder a maior ave de rapina do Brasil. A gente não está só conservando a arpia ou a árvore da arpia, né? A gente está conservando a floresta, todos os outros animais de menor porte, está conseguindo conservar os recursos hídricos, né, tão importante para o ciclo das águas daqui da Amazônia, que é importante aí para o Sudeste, para o Sul do Brasil, para o resto do mundo.
E com isso, então, é importante a gente preservar a arpia, preservar as florestas. Só assim a gente vai conseguir manter a saúde do nosso Brasil, a nossa saúde e a saúde do planeta. E o Repórter Eco de hoje fica por aqui. No próximo programa você acompanha mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor para todas as formas de vida na Terra. Até lá!